te contar o fato ou vou contar-te o fato. Então é só lembrar a posição que tem a prioridade, a ênclise. E um cuidado, se é uma ênclise, tem que haver o hífen. Não existe ênclise sem hífen. Outro exemplo. Estou contando o fato. Estou contando é a locução verbal. Estou-te contando o fato ou estou contando-te o fato. Agora, e se houver um termo atrativo? Não vou contar o fato. Então, primeiro, você marca a locução verbal. Aqui está ela, vou contar. E há um atrativo. Bem, se há um atrativo, ele vai atrair o pronome. Então, eu tenho a seguinte possibilidade. Não te vou contar. Olha aqui, ó. É uma próclise por atração do advérbio. Agora, você também pode colocar o pronome lá no final da locução. Uma coisa ou outra, como sempre, né? Não vou contar-te o fato. Então visualiza. Ou você põe o pronome antes da locução verbal ou depois da locução verbal. Isso se houver um termo atrativo. Vamos visualizar isso para ficar mais fácil. Então fica assim. Ó. Locução verbal é verbo e outro verbo. Né? Aqui está a locução. Você já sabe que o principal é o último. Você quer incluir um pronome. Ou você faz ênclise com o auxiliar, ou você faz ênclise com o principal. Sempre assim, sempre é ênclise. No caso de ocorrer um elemento atrativo. Então, vou colocar aqui ó, o não. Só como exemplo, tá? Serve qualquer elemento atrativo. Então, aqui você tem o primeiro verbo, que é o auxiliar. Aqui o segundo verbo, que é o principal. O que eu faço agora? Ou você põe um pronome antes da locução verbal, justamente pela atração, ou você deixa o pronome lá no final, na posição de ênclise. Ou seja, é só você guardar a seguinte imagem. Se houver um termo atrativo, ou você põe o pronome antes de uma caixa, trabalha como se fosse uma caixa. Isso aqui, ó, a locução verbal. Ou põe um pronome antes da caixa, ou põe um pronome depois da caixa. Ou antes, ou depois. Se houver um termo atrativo. Não havendo atrativo, é ênclise com auxiliar ou ênclise com o principal. Agora, e no dia a dia? Como é que acontece isso? Como é que o falante produz isso? Vou contar um segredo.
Como é que o falante produz isso naturalmente no dia a dia? Vou contar um segredo. Ele quer usar o oblíquo T. Né? Ele vai dizer, vou te contar um segredo. A questão é, que posição é essa de pronome? É uma ênclise, é uma próclise ou uma mesóclise? Geralmente aqui é uma confusão, aí falam que é mesóclise. Enfim, olha só, vamos visualizar o início desse conteúdo. Eu falei que existiam 3 posições, não é isso? Você tem a próclise, você tem a ênclise e a mesóclise. Isso aqui nós já fizemos. Agora, vamos ficar atentos ao uso do hífen. A ênclise vai exigir um hífen entre verbo e pronome. Na mesóclise, né, vimos que o pronome fica entre hífens. A posição que fica sem hífen é a próclise. Então, nesse exemplo, se não há hífen, isso é uma próclise em relação ao verbo contar. Olha aqui, ó. Isso é uma próclise em relação ao verbo principal, que é o verbo contar. Bem, na prática, o que o falante produz no dia a dia, o que o falante produz a toda hora, é a próclise. A gramática prioriza a ênclise. O que o falante faz é a próclise. Me empresta, me dá, me devolve. E por aí vai. Bem, e daí? Daí que, se você tiver que analisar essa estrutura na prova, a banca pede você marcar a opção certa ou a opção errada. Considerando a colocação atual, a colocação vigente, a colocação contemporânea, você vai dizer que essa colocação está correta. Agora, cuidado, hein? Ela só estará correta se houver no enunciado alguma referência à colocação contemporânea, atual, vigente. Por quê? Porque quem faz as regras, na verdade, na prática, é o falante. E de tanto falante, né, fazer próclise, a gramática já está caminhando também nessa direção. Então, para a gramática tradicional, se eu quisesse transformar, né, essa estrutura na colocação tradicional, bastaria usar um hífen aqui, ó. Vou te contar um segredo. Seria uma ênclise. Se você quer a colocação contemporânea, você retira o hífen, agora eu tenho a próclise. Vou te contar um segredo. Então, essa é a colocação contemporânea, colocação atual, colocação vigente. Bem, isso tudo foi em relação à locução verbal. Como fica a colocação se eu considerar um tempo composto? Bem, no tempo composto nós temos verbo auxiliar mais verbo principal. Auxiliar mais principal. Sendo que, como verbo auxiliar, você vai usar o ter ou o haver. E o principal vai aparecer sempre no particípio. Isso aqui é a estrutura de um tempo composto. Já trabalhamos com isso, né?
Bem, em relação à colocação pronominal, o que vai acontecer? Guarda o seguinte. No tempo composto, a forma do particípio não admite relação com o pronome átomo. Repetindo, no tempo composto, a forma do particípio não admite relação com o pronome átomo. Olha, se eu não posso relacionar o pronome átomo ao particípio, a relação vai acontecer sempre com o verbo auxiliar. Ou seja, na prática, esse pronome átomo agora ficará relacionado ao verbo ter ou ao verbo haver. Eu não posso deixar o pronome preso ao particípio. A gramática tradicional não admite essa possibilidade. Vou ver na prática. Tenho dito a verdade. Olha aqui o tempo composto. Verbo ter mais o particípio. Então, primeiro, você vai reconhecer que é um tempo composto. Isso é com você. Verbo ter mais particípio. E agora eu quero incluir nesse contexto o oblíquo lhe. E aí? Bem, a banca, na prova, ela oferece isso aqui, ó, como possibilidade. Tenho-lhe dito a verdade. O que você acha? Está certo ou errado? Primeiro, pensa o seguinte. Que posição é essa de pronome? É ênclise, próclise ou mesóclise? Isso é uma próclise em relação ao verbo principal, que está no particípio. É justamente aquilo que a gramática não permite, o pronome preso ao particípio. E aí, o que você faz? Você vai colocar um hífen aqui, ó, de forma que você desfaça essa próclise e transforme a colocação em uma ênclise em relação ao verbo auxiliar. É uma ênclise em relação ao verbo ter. Então, cuidado, porque nesse momento o hífen vai fazer a diferença.